Paulo rejeitava os outros sem penetrar na sua história, sem analisar suas dores, sonhos e intenções. Tinha o pior tipo de ódio, o ódio gratuito. Aprisionava pessoas porque era um prisioneiro dentro do seu próprio ser. Levou os seguidores de Jesus à morte. O desespero deles não lhe tocou a emoção. Os homens clamavam por misericórdia, mas ele permanecia insensível. As mulheres choravam, pedindo piedade, pois tinham filhos para criar, mas ele as encerrava em prisões. Paulo colocou suas verdades acima da vida humana. Pessoas assim são socialmente perigosas. A cena de Estevão foi chocante. Paulo ouviu o brilhante discurso desse homem amável e inteligente. Os judeus, irados, o apedrejaram publicamente. Paulo assistiu à cena e consentiu na sua morte. As primeiras pedras esfacelaram o corpo de Estevão, rompendo músculos e artérias, produzindo hemorragias e dor indescritível. Estevão agonizava lentamente diante de um Paulo insensível, com a emoção petrificada. Paulo seria a última pessoa a ser chamada de discípulo de Jesus. Era a última pessoa que o merecia. 1 Coríntios 15, versículo 9. Apesar das suas características positivas, era uma pessoa destrutiva. Era o mais hábil intelectualmente e o mais violento socialmente, capaz de dizimar seus opositores. Sua mudança é simplesmente incrível. Estudaremos alguns fenômenos do processo de formação de sua personalidade no final desse livro. Paulo disse na Epístola aos Efésios que se considerava o menor de todos os cristãos. Suas palavras não são apenas de reflexo da sua humildade, mas revelam o peso de suas lembranças. Ele não se esqueceu do que fez. Embora tivesse superado seus conflitos, esses geraram cicatrizes indeléveis que estão contidas claramente ou nas entrelinhas de todas as suas cartas. As lágrimas e as feridas que provocou jamais se apagaram da sua memória. Características positivas da personalidade de Paulo. Subtítulo: Paulo era uma pessoa de um conhecimento invejável. Falava hebraico, grego e aramaico. Sua coragem, perspicácia e capacidade de argumentação, expressas em seus escritos, são espantosas. Nos tempos atuais, conseguiria assumir o controle de qualquer equipe de políticos e intelectuais. Jovem empreendedor, Paulo aproveitava as oportunidades para cumprir suas metas. Era um excelente orador. Embora fosse exclusivista e preconceituoso, havia dentro de si uma inquietação. Ele buscava respostas. Era agitado, tenso, ansioso. Apesar de cometer atitudes desumanas, era fiel à sua consciência. Não tinha receio de expressar seus pensamentos em público. Podia correr risco de morrer, mas não conseguia se calar. Nada no mundo o convenceria a mudar suas convicções, a não ser a própria consciência. Por isso, ele se tornou um discípulo de modo totalmente diferente dos demais. Aquilo em que ele acreditava controlava o seu ser. Foi drástico nas perseguições, mas quando aprendeu a amar o Mestre da vida, ninguém se entregou tanto à causa. Coríntios 1, capítulo 13, versículo 1 a 13. Almejando provocar a maior revolução, reeditar o filme do inconsciente. Subtítulo: A personalidade dos discípulos evidencia o desafio que Jesus iria enfrentar. O único que se encaixa num padrão aceitável de comportamento era Judas, o que o vendeu e o traiu. Não havia modelos. Aparentemente, Jesus errara drasticamente em sua escolha. Era necessário revolucionar a personalidade daqueles homens para que eles se revolucionassem o mundo. Seria a maior revolução de todos os tempos, mas essa revolução não podia ser feita com emprego de armas, força, chantagem, pressões, mas com perdão, inclusão, mansidão, tolerância. Seus discípulos não conheciam essa linguagem. O projeto de Jesus parecia loucura. Era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos
transformar as matrizes conscientes e inconscientes de suas memórias e tecer novas características e personalidade neles. Quando alguém nos ofende ou contraria, detona-se o gatilho da memória que, em milésimos de segundo, abre algumas janelas do inconsciente, as janelas da agressividade, do ódio, do medo. Uma área do tamanho da cabeça de um alfinete contém milhões de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Não sabemos localizar as janelas da memória, tanto as positivas quanto as negativas. Mesmo se soubéssemos, não poderíamos deletá-las ou apagá-las. Deletar informações é a tarefa mais fácil nos computadores. No ser humano, é impossível. Todas as misérias, conflitos e traumas arquivados não podem ser apagados. A única possibilidade é reeditá-los ou reescrevê-los. Sem reeditá-los, é impossível transformar a personalidade. Podemos passar anos fazendo tratamento psicoterapêutico sem haver mudanças substanciais. Como editar a memória dos discípulos em tão pouco tempo? Jesus tinha pouco mais de 3 anos para isso. Se fosse possível submeter os discípulos a um tratamento intensivo com os mais ilustres psiquiatras e psicólogos, os resultados seriam pífios. Por quê? Porque os discípulos não tinham consciência dos seus problemas. A superação de uma doença só pode se dar quando o paciente tem consciência dela e o seu eu é capaz de deixar de ser vítima para tornar-se autor da própria história. Quando treino um psicólogo, enfatizo que ele deve aprender a estimular o eu, a reescrever as matrizes da personalidade. O eu, que representa a vontade consciente, deve ser de espectador passivo das misérias e deve deixar de ser espectador passivo das misérias e aprender a conhecer o funcionamento da mente, os papéis da memória, a construção básica das cadeias e pensamentos, para então tornar-se líder de si mesmo. Todas as técnicas psicoterapêuticas, ainda que inconscientemente, objetivam a reedição do filme do inconsciente e o resgate da liderança do eu. Quanto maior a consciência, maior a eficiência. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque ela é tecida por milhares de arquivos complexos, que contêm inúmeras informações e experiências nos solos conscientes e inconscientes da memória. Não temos ferramentas que possam mudar magicamente esses arquivos, que se interrelacionam multifocalmente. Alguns teóricos da psicologia creem que a personalidade se cristalizava até os 7 anos, mas essa é uma visão simplista da psique. Embora seja uma tarefa difícil, é sempre possível transformar a personalidade em qualquer época da vida, principalmente, como disse, se o eu deixar de ser espectador passivo, subir no palco da mente e se tornar diretor do roteiro de pensamentos e das emoções. Esse conceito representa, na minha opinião, o topo da psicologia mais avançada. Ele se refere ao gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Esse gerenciamento tem grande aplicação em todas as áreas: psicologia clínica, ciência da educação, ciências políticas, sociologia, direito e filosofia. Os antidepressivos e os tranquilizantes são úteis, mas não reeditam o filme do inconsciente e não levam o ser humano a gerenciar suas angústias, ansiedades ou ideias negativas. Se não trabalhar nas matrizes da memória e não aprender a ser líder de si mesmo, a pessoa será uma eterna dependente dos psiquiatras e dos medicamentos, ainda que o psiquiatra não deseje em tal dependência. O grande desafio de Jesus, subtítulo. Os discípulos eram vítimas das características doentias de sua personalidade. Estavam saturados das áreas doentias dos solos conscientes e inconscientes da memória. Não tinham a mínima capacidade de gerenciamento da sua psique nos momentos de tensão. Como ajudá-los? Como reescrever a sua memória? Não há milagres, o processo é complexo. Para reescrever os arquivos da memória, é necessário sobrepor novas experiências às antigas. As experiências de tolerância devem sobrepor as de discriminação.
As experiências de segurança, as do medo, as da paciência devem ser registradas em todos os milhares de arquivos que contêm muita agressividade e assim por diante. As novas experiências devem ser sobrepostas à medida que os arquivos contaminados se abrem nos focos de tensão. Quando surgem o medo, a crise de pânico, as reações agressivas, os pensamentos negativos, o eu deve aproveitar a oportunidade para assumir o papel de diretor do roteiro no teatro da mente e reescrevê-lo. Como fazer isso? Criticando, confrontando, analisando inteligentemente cada experiência. Deste modo, ricas experiências se sobreporão aos arquivos contaminados. Assim são reurbanizadas as favelas da memória. Veja o grande problema enfrentado por Jesus. Os discípulos não sabiam atuar no seu próprio mundo interno. Não tinham consciência das suas limitações. Eram tímidos espectadores diante de seus conflitos. Não aprenderam a mergulhar dentro de si nem a rever suas vidas. Como ajudá-los? À medida que acompanhavam Jesus, os discípulos pareciam reeditar os arquivos que continham suas reações agressivas e intolerantes. Por algum